Há um momento em que você percebe que seus filhos adultos não estão apenas pedindo ajuda mais, estão tomando seu tempo, seu dinheiro, sua paz, sua dignidade. E quando você entende o que está acontecendo, já perdeu anos que não pode recuperar e pedaços de si mesma que nunca vai recuperar. Tenho 83 anos. Meu nome é Margarida e preciso te contar sobre as 6 coisas que deixei meus filhos fazerem que quase me destruíram. Não dramaticamente, não de uma vez, mas devagar, quietamente. Do jeito que a erosão funciona numa margem de rio, você não nota até o chão sob você já ter cedido. Essas não são coisas que parecem ruins de fora, não parecem abuso ou crueldade ou negligência. Parecem família, parecem necessidade, parecem amor, mas não são. E se você tem mais de 60 com filhos adultos, precisa ouvir isso antes de cometer os mesmos erros que cometi. Antes de doar tanto de si mesma, que não sobra nada quando você finalmente precisar de alguém para retribuir. Porque então é tarde demais. Os padrões estão estabelecidos, as expectativas estão estabelecidas. E tentar reclamar seus limites parece traição em vez de sobrevivência. Ricardo morreu quando eu tinha 75. Ataque cardíaco. Foi num instante. E nos primeiros meses, meus filhos estavam presentes. Ligando todo dia. Visitando nos fins de semana. Checando para garantir que eu estava bem. Parecia bom. Parecia ser cuidada. Como importar para eles além de só ser útil? Mas então algo mudou. As ligações se tornaram menos frequentes, a menos que precisassem de algo. As visitas se tornaram mais curtas, a menos que precisassem que eu cuidasse das crianças ou ajudasse com algo. A preocupação desvaneceu de volta ao ruído de fundo de suas vidas ocupadas. E os pedidos começaram, pequenos no começo, parecendo inocentes. O tipo de coisa que você diz sim sem pensar, porque claro que você ajuda seus filhos quando precisam. Mas aqueles pequenos pedidos se tornaram padrões. Aqueles padrões se tornaram expectativas. E aquelas expectativas se tornaram demandas que não podia recusar sem sentir que estava falhando como mãe. Não vi acontecendo, não por anos. Não até estar tão profunda nisso que me extrair parecia impossível. A primeira coisa que nunca deveria ter permitido, a coisa que preparou o terreno para todo o resto, foi desrespeito casual disfarçado de humor. Começou num jantar em família quando eu tinha 76. Minha filha linda estava contando a todos sobre a semana dela. Mencionou algo sobre lidar com uma colega difícil. Disse, lembro quando trabalhei no departamento de folha de pagamento, tínhamos alguém assim. O que me ajudou foi... Linda me cortou no meio da frase. Riu. Disse, mãe, isso foi tipo 40 anos atrás. As coisas são diferentes agora. Você não entenderia como escritórios modernos funcionam. Todos riram, incluindo o irmão de Ricardo que estava visitando, incluindo meus netos que eram velhos o suficiente para entender. Sorri também, porque o que mais poderia fazer? Objetar e parecer sensível demais? Fazer uma cena por algo pequeno? Mas doeu. Porque eu entendia. Entendia que pessoas difíceis existem em toda a era. Que algumas coisas sobre natureza humana não mudam independentemente de tecnologia ou tempo. Mas mais que isso, entendi que tinha acabado de ser descartada. Na frente da minha família inteira. Minha experiência invalidada. Minha tentativa de conectar e contribuir fechada com risada. Esse deveria ter sido o momento em que puxei Linda de lado e disse... Quando você me corta assim e zomba de mim na frente de todos, me faz sentir que o que digo não importa. Mas não fiz, porque parecia pequeno demais para transformar em coisa. Porque não queria ser difícil. Porque achei que talvez estivesse sendo sensível demais. Então continuou. Virou padrão. Virou a dinâmica familiar. Toda vez que começava a contar uma história do meu passado, alguém sorria indulgentemente como se eu fosse uma criança compartilhando algo fofo, mas irrelevante. Toda vez que oferecia conselho baseado em meus 76 anos de vida, alguém gentilmente explicava por que aquilo não se aplicava mais.
Na festa de aniversário do meu neto, mencionei que costumávamos fazer bolos de aniversário do zero, que era parte da celebração. Linda revirou os olhos. Ninguém faz isso mais, mãe. Nem todos temos tempo infinito como você. Como criar 5 filhos enquanto trabalhava meio período e gerenciava uma casa tivesse sido lazer, como se minha vida tivesse sido mais fácil que a dela de alguma forma. O marido dela riu. Disse, tempos diferentes, eu acho. E todos seguiram em frente. Como se eu não tivesse acabado de ser informada que minha experiência de maternidade era pitoresca e desatualizada e irrelevante para a parentalidade moderna. Fiquei quieta. Me senti ficando menor. Senti minha voz importando menos e menos na minha própria família, porque é isso que acontece quando você permite desrespeito. Quando você deixa passar sem desafio, porque confronto parece pior que diminuição. Você ensina às pessoas que sua dignidade é negociável, que sua voz é opcional, que respeito por você é condicional se você está atualmente útil. A segunda coisa que nunca deveria ter tolerado foi meu tempo sendo tratado como se não tivesse valor. Aos 77 tinha finalmente começado a construir uma vida que era minha. Participei de um clube do livro na biblioteca. Comecei a fazer caminhadas matinais antes de ficar quente demais. Tomava café com minha vizinha Sara toda terça à tarde. Coisas pequenas, mas importavam. Eram minhas. Pela primeira vez, desde que tinha 22 anos, tinha uma agenda baseada no que eu queria em vez do que todos os outros precisavam. Então Linda começou a ligar. Mãe, pode cuidar das crianças quinta à tarde? Só por algumas horas. Disse sim. Claro, são meus netos. Amo passar tempo com eles. Então foi terça de manhã. Então sexta à noite. Então, mãe, sei que é em cima da hora, mas a babá cancelou e tenho uma coisa do trabalho em 1 hora. Pode vir agora. E continuei dizendo sim. Continuei cancelando meus planos. Continuei rearranjando minha vida para acomodar a dela. Perdi clube do livro 4 vezes em 2 meses. Parei de agendar café com Sara porque nunca sabia quando estaria disponível. Parei de fazer quaisquer planos porque provavelmente só teria que cancelá-los de qualquer forma. Uma semana percebi que tinha estado na casa da Linda 5 dias de 7, cuidando de crianças, fazendo refeições, fazendo roupa que não era minha, vivendo a vida de outra pessoa em vez da minha. Quando tentei dizer gentilmente que precisava de mais aviso, que tinha minhas próprias coisas que gostava de fazer, o rosto da Linda caiu. Ela disse, achei que você amava passar tempo com as crianças. Achei que queria ajudar. A maioria das avós ficaria encantada de estar tão envolvida. Essa frase, a maioria das avós ficaria encantada. Como se querer minha própria vida significasse que não amava meus netos. Como se ter limites significasse que era egoísta ou fria. Deveria ter dito, eu amo sim, mas também preciso de tempo para mim. Preciso de aviso prévio. Preciso poder dizer não sem ser feita para me sentir culpada. Mas não fiz, porque a decepção dela pareceu acusação. Porque dizer não para seus filhos quando precisam de ajuda parece falhar. Então continuei dizendo sim. Continuei sacrificando meu tempo. Continuei ensinando a ela que minha agenda era sempre flexível, sempre secundária, sempre disponível, até não ter agenda nenhuma. Só disponibilidade. A terceira coisa que nunca deveria ter permitido foi culpa sendo usada como arma. Meu filho Davi nunca pediu dinheiro diretamente. Ele era mais esperto que isso. Ele ligaria e mencionaria casualmente que as coisas estavam apertadas, que não tinham certeza de como passariam o mês, que a filha dele precisava de sapatos novos, mas teriam que esperar, não pedindo, só compartilhando, só deixando o peso da luta dele sentar lá na conversa até eu não aguentar mais. Então eu ofereceria, Davi, posso ajudar? Quanto você precisa? Ele hesitaria. Diria que não poderia possivelmente. Diria que não queria ser um fardo. Me faria insistir. Me faria convencê-lo a pegar meu dinheiro. R$ 200, 500. Só até voltarmos aos trilhos, mãe. Vamos te pagar de volta. Nunca pagaram de volta. E nunca pedi.
Porque pedir me faria mesquinha. Me faria o tipo de mãe que fica contando pontos. Me faria sem amor. Ao longo de 4 anos, dei a Davi e Linda coletivamente mais de R$ 40.000 das minhas economias de aposentadoria. Dinheiro que tinha economizado cuidadosamente ao longo de décadas. Dinheiro que tinha planejado usar para emergências, para despesas médicas, para o que quer que pudesse precisar nos meus anos finais. Foi-se, porque não podia suportar a culpa de ter dinheiro no banco enquanto meus filhos lutavam. E aqui está o que torna isso especialmente doloroso. Eles não estavam lutando por circunstâncias além do controle deles. Estavam lutando por causa de escolhas que tinham feito. Carros novos que não podiam pagar. Casas que esticavam o orçamento. Férias que colocavam em cartões de crédito. Decisões de estilo de vida que nunca teria feito quando estava criando 5 filhos com o salário modesto de Ricardo. Mas continuei dando. Porque pais devem ajudar seus filhos. Porque a alternativa era assisti-los lutar enquanto eu tinha recursos. Até meu próprio aquecedor de água quebrar quando eu tinha 81. Precisava ser trocado. R$ 1.500 não tinha. Tive que puxar do meu orçamento de compras pelos próximos 2 meses para cobrir. Porque meu fundo de emergência tinha ido. Porque tinha doado tudo. Liguei para Davi. Perguntei se ele podia ajudar. Só desta vez. Ele disse, nossa mãe, isso é difícil. Estamos realmente apertados agora. Pode só tomar banhos frios por um tempo até você descobrir? O mesmo filho a quem tinha dado milhares não podia me ajudar com R$ 1.500. Foi quando entendi. Não estava ajudando eles a construir estabilidade. Estava possibilitando que evitassem construí-la eles mesmos. E tinha destruído minha própria segurança no processo. Na verdade, escrevi tudo isso. Cada padrão, cada limite que deveria ter estabelecido, cada momento que gostaria de ter escolhido diferente. Tudo que aprendi tarde demais sobre se proteger mesmo de pessoas que ama. Coloquei num livro chamado O Código da Liberdade. Meu filho Davi me liga quase diariamente agora tentando fazer eu tirar do ar. Diz que é específico demais. Diz que as pessoas vão saber que estou falando dele e da Linda. Diz que o faz parecer um filho terrível. Diz o que os colegas dele vão pensar se descobrirem. Diz que estou humilhando a família publicamente. Mas mulher chamada Beatriz da Bahia me escreveu há 2 semanas. Ela tem 71. Tinha estado dando dinheiro à filha por anos, mais de R$ 60.000, enquanto suas próprias economias desapareciam. Leu o livro. Finalmente disse não. Filha ficou brava no começo, mas eventualmente conseguiu um segundo emprego e descobriu. Beatriz disse que dorme a noite toda agora pela primeira vez em anos. Mulher chamada Florência de Santa Catarina, 69 anos. Cuidando dos netos 5 dias por semana por 4 anos sem qualquer compensação enquanto se esgotava completamente. Leu o livro. Reduziu para 1 dia por semana. Disse que a filha ficou chateada, mas se ajustou. Florência entrou num grupo de artesanato e reconectou com velhas amigas. Disse que se sente ela mesma de novo. Mulher chamada Wanda do Paraná, 74. Os 3 filhos dela só a contatavam quando precisavam de algo. Dinheiro, cuidado de crianças, conselho, apoio emocional. Nunca ligavam só para ver como ela estava. Leu o livro. Começou a estar menos disponível, menos rápida para responder, menos disposta a largar tudo. Notou que os filhos começaram a fazer mais esforço quando ela não estava garantida para sempre estar lá. Link está no comentário fixado. Davi vai continuar ligando? Continuar pressionando. Continuar dizendo que preciso proteger a reputação da família. Continuar fazendo sobre ele em vez de sobre a verdade. Mas mulheres estão lendo e reclamando suas vidas. Então fica por enquanto. A 4ª coisa que nunca deveria ter tolerado foi ser necessária para tudo, mas cuidada em nada. Esta parte meu coração de lembrar. Porque não é sobre o que meus filhos fizeram, é sobre o que não fizeram. Aos 79 caí no meu banheiro. Manhã cedo. Pisei errado saindo do chuveiro. Caí com força no piso. Bate meu quadril.
Não conseguia levantar. Fiquei lá por 40 minutos tentando diferentes posições, diferentes ângulos, até finalmente conseguir me puxar usando o vaso sanitário. Corpo inteiro tremendo, apavorada. Pensando sobre o que teria acontecido se não conseguisse levantar, se estivesse lá por horas, dias. Liguei para Linda uma vez que estava estável. Contei o que aconteceu, que estava bem mais assustada. Ela disse: "Meu Deus, mãe, isso é tão assustador. Graças a Deus você está bem. Olha, estou literalmente saindo pela porta para pegar as crianças, mas me liga depois e me conta o que o médico disse, ok?" Desligou, não veio, não checou em mim depois, não ligou de volta. Se ela tivesse caído, eu teria largado tudo. Teria dirigido direto para lá. Teria levado ela ao médico eu mesma. Teria ficado até saber que ela estava realmente bem. Mas ela não fez, porque meu bem-estar tinha se tornado algo que ela reconhecia, mas não priorizava. Liguei para Davi. Mesma resposta. Nossa, isso é assustador. Que bom que você está bem. Ei, estou no meio de algo, mas conversamos em breve. Nenhum deles veio. Nenhum deles acompanhou. Nenhum deles pareceu registrar que eu tinha estado sozinha e assustada e poderia ter me machucado seriamente. Sara, minha vizinha 2 casas adiante, veio naquela tarde quando mencionei enquanto pegava minha correspondência. Trouxe sopa, sentou comigo por 2 horas. Garantiu que eu podia andar sem muita dor. Checou em mim todo dia pela próxima semana. Alguém que não era família se importou mais se eu estava bem do que meus próprios filhos. Isso doeu pior que a queda. Pior que os hematomas que levaram semanas para desvanecer, porque tinha passado 79 anos sendo a pessoa que aparecia, que largava tudo, que garantia que estavam seguros e cuidados. E quando finalmente precisei de alguém para aparecer para mim, estavam ocupados demais. A 5ª coisa que nunca deveria ter aceitado foi ser plano de backup permanente de todos. Carro quebra, liga para a mãe para caronas até podermos consertar. Precisa de alguém para cuidar da casa por uma semana? Mãe, não tem nada acontecendo. Passando por divórcio e precisa de lugar para ficar. Mãe tem aquele quarto extra. Briga com o cônjuge e precisa desabafar à meia-noite? Mãe nunca dorme mesmo. Um por um, toda a crise nas vidas dos meus filhos se tornou minha responsabilidade. Não porque eu era a melhor pessoa para ajudar, mas porque era a pessoa mais fácil de pedir. Porque sempre tinha dito sim, sempre tinha rearranjado, sempre tinha sacrificado o que quer que tivesse planejado. Quando tinha 80, meu filho Miguel estava passando pelo 2º divórcio. Perguntou se podia ficar comigo por 1 ou 2 semanas, só até descobrir as coisas. 6 meses depois, ainda estava lá, comendo minha comida, usando minhas contas, deixando suas coisas por todo lado, tratando minha casa como hotel. E não podia pedir a ele para sair, porque isso me faria sem coração. Me faria a mãe que virou as costas para o filho quando estava sofrendo. Mas estava miserável. Minha casa não era mais minha. Minhas rotinas estavam interrompidas. Minha paz estava destruída. Não podia relaxar na minha própria casa, porque Miguel estava sempre lá, sempre assistindo TV alto demais, sempre deixando bagunça que me sentia obrigada a limpar. Quando finalmente, depois de 6 meses, disse que ele precisava encontrar seu próprio lugar, ele pareceu ferido. Disse: "Achei que podia contar com você, mãe. Acho que família não significa nada mais." Transformando meu limite em traição. Me fazendo a vilã por querer meu espaço de volta depois de meio ano sendo hotel grátis. Esse é o padrão com todas essas coisas. Quando você finalmente estabelece um limite depois de anos sem ter nenhum, você é feita para se sentir a vilã. Como se estivesse sendo egoísta. Como se estivesse falhando como mãe, mas não está. Está finalmente sendo honesta sobre o que precisa, o que pode dar, o que merece. A 6ª coisa, a coisa que pode ser a mais insidiosa, porque acontece tão gradualmente, é permitir que seus filhos comecem a tomar decisões sobre sua vida sem sua participação. Aos 82, Linda começou a falar sobre eu vender minha casa, não perguntando se eu tinha considerado.
me dizendo que deveria. Mãe, esta casa é grande demais para você agora. Você deveria vender e se mudar para uma dessas comunidades para idosos, ou se mudar mais perto de mim para eu poder ficar de olho em você. Nunca perguntou o que eu queria. Nunca perguntou se eu estava feliz aqui. Nunca perguntou se me sentia capaz de gerenciar minha própria casa. Só decidiu que porque eu era velha devia ser incapaz, que porque morava sozinha devia precisar de supervisão. Disse que não estava interessada em me mudar, que gostava da minha casa, que tinha morado aqui por 30 anos e não estava pronta para sair. Linda ficou frustrada. Mãe, você não está pensando claramente sobre isso. O que acontece quando não conseguir lidar com as escadas? O que acontece quando algo quebrar e você não conseguir consertar? Você precisa ser prática. Como se eu fosse uma criança que precisava de coisas explicadas para mim. Como se não tivesse estado tomando decisões práticas por 8 décadas. Como se de repente tivesse me tornado incompetente no momento em que fiz 80. Quando me mantive firme, ela começou a me contornar. Ligou para meu filho Davi para colocar juízo na mãe. Começou a procurar comunidades para idosos e me enviando panfletos que não pedi. Começou a tratar minha vida como o problema que ela precisava resolver. E é isso que acontece quando você permite todas as outras coisas. Quando você deixa desrespeito e ser tomada como garantida e culpa se tornarem normais. Quando você ensina seus filhos por anos que seus limites não importam. Eventualmente eles param de te ver como adulta capaz tomando suas próprias decisões. Começam a te ver como alguém que precisa ser gerenciada, controlada, decidida. Disse a Linda claramente, não vou me mudar. Quando isso eu precisar de ajuda, vou pedir. Mas agora sou perfeitamente capaz de administrar minha própria vida. Ela não gostou. Ficou fria. Começou a ligar menos. Fez comentários pontuais sobre como eu estava sendo teimosa quando na verdade estava apenas sendo autônoma. E sabe de uma coisa? A distância doeu. Mas também clarificou tudo. Porque filhos que só ficam próximos quando você é complacente não estão te respeitando. Estão te gerenciando. Isso não é amor, é controle. Essas 6 coisas, desrespeito, tempo desvalorizado, manipulação de culpa, cuidado unilateral, ser plano de backup e perder autonomia, elas não destroem você de uma vez. Fazem devagar. Senhoria, sim por sim. Limite por limite não desafiado. Até você acordar um dia e perceber que passou anos doando pedaços de si mesma para pessoas que nunca pretenderam retribuir nada. Tenho 83 agora. E terminei. Terminei de ser descartada. Terminei de cancelar minha vida pelas deles. Terminei de financiar as escolhas deles enquanto sacrifico minha segurança. Terminei de ser necessária, mas nunca cuidada. Terminei de ser a solução para todo problema. Terminei de ser tratada como se não pudesse gerenciar minha própria vida. E se isso significa menos contato com meus filhos, menos proximidade, mais distância, fiz as pazes com isso. Porque prefiro estar sozinha e completa do que cercada por pessoas que só me valorizam pelo que posso dar a elas. Os relacionamentos que sobreviveram meus limites eram os que valiam manter. Os que não sobreviveram foram construídos na minha complacência, não no meu valor. E finalmente entendo que estabelecer limites não é crueldade, não é egoísmo, não é ser difícil, é dizer eu importo também. Meu tempo tem valor, meu dinheiro é meu, minha casa é minha vida é minha. E se você não consegue me amar enquanto respeita isso, então o que temos não é amor. Penso naquele verão de 74 às vezes, quando tinha 32, achava que ser boa mãe significava disponibilidade infinita, sacrifício infinito. Sim, infinito. Nunca imaginei que aos 83 a coisa mais difícil que teria que fazer é ensinar meus filhos adultos que ainda sou uma pessoa, que ainda tenho necessidades, que amor deveria fluir nas 2 direções. Sou grata agora por finalmente ver os padrões antes de doar tudo o que tinha. Por entender que me proteger não é o mesmo que abandoná-los. Grata pelas pessoas que apareceram quando meus filhos não apareceram. Por Sarah, por meu clube do livro, por manhãs que são minhas de novo.
Grata por me escolher depois de 8 décadas escolhendo todos os outros primeiro. Obrigada por sentar comigo. Por ouvir algo que a maioria das pessoas não quer dizer em voz alta. Por entender que amar seus filhos não significa deixá-los te consumir. O livro está no comentário fixado, O Código da Liberdade. Todos os limites que gostaria de ter estabelecido 20 anos atrás. Davi continua ligando. Múltiplas vezes por dia agora. Diz que tenho que tirar do ar. Diz que as pessoas estão reconhecendo nossa família nas histórias. Diz que estou destruindo a reputação dele. Diz que Linda não vai falar com ele porque acha que ele me disse para escrever. Diz que isso está rasgando a família. Mas se ajudar uma pessoa a estabelecer limites antes de ter perdido tudo, importa mais que manter paz com pessoas que só me querem quieta. Então fica, pelo menos por enquanto. Se você quiser sentar comigo de novo, estarei aqui, ainda aprendendo, ainda protegendo o que resta, ainda escolhendo dignidade em vez de ser conveniente. Cuide-se, o que quer que isso signifique para você.